Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Luterana Floripa. Que a graça e a paz de Jesus estejam contigo nesse momento de culto. Nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é quem nos reúne. Ele nos dirige e quer falar aos nossos corações por meio da sua palavra neste dia. Esteja atento, disposto, sedento para ouvir a sua voz e ser transformado por Ele. Te convido para um momento de oração. Silencie e feche os seus olhos. Coloque nesse momento, na presença de Deus, a sua vida, seu coração, suas alegrias, seus desafios e seus pecados. Ele te conhece, Ele te ouve. Senhor Jesus, obrigado, porque mais uma vez nós podemos estar reunidos no Teu nome e na Tua presença. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, que continua transformando os nossos corações. O Senhor não nos deixa como nós estamos. O Senhor nos chama a viver contigo, a sermos transformados por Ti, a sermos Tuas testemunhas. Obrigado por esse tempo na Tua presença, que Teu Espírito Santo encontre liberdade para agir nas nossas vidas e através delas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, nos ensina sobre a verdadeira adoração. Nos versículos 23 e 24 nos dizem: No entanto, está chegando a hora e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No contexto dessa história, a mulher samaritana está questionando o lugar de adoração. Afinal, se adora a Deus em um monte ou em um templo? E ouvimos de Jesus a resposta: os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eles não estão apegados a um lugar, mas têm seus corações entregues e transformados. Estes são os verdadeiros adoradores. Neste culto, nesse dia, nesta semana, que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, da sua atitude, por meio da sua boca, por meio do seu pensamento, e neste momento, enquanto cantamos, através da voz.
Estamos chegando ao final da série de pregações sobre o tema Comprometidos com a Comunhão. Hoje, queremos conversar e refletir sobre o tema Adorando Juntos, a comunidade reunida para cultuar a Deus. Todos os cristãos fazem parte do corpo universal de Cristo, a Igreja. Deus nos chama a fazermos parte da igreja local, visando a comunhão, o encorajamento mútuo, o crescimento espiritual. O Salmo 100 diz o seguinte: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus chama o seu povo a entrar na sua presença de maneira coletiva, a louvá-lo de coração e ouvir a sua palavra, desfrutá-la, vivenciá-la no dia a dia. Jean-Jacques von Almen diz que o culto é o coração da igreja, funcionando como o coração do corpo humano, com dois movimentos fundamentais. O primeiro deles, sístole, que é o movimento de contração do coração, ele compara dizendo assim: o povo é reunido em adoração no culto. E um segundo movimento, que é a diástole, é a expansão, o relaxamento. O povo reunido é enviado para o mundo em missão. Esses movimentos não são separados, mas de forma rítmica, conectados. Assim como os batimentos do coração dão vida ao corpo, o culto dá vida à ação da igreja no mundo. O nosso corpo necessita que o coração faça esses dois movimentos para que haja vida. A igreja só é igreja quando é reunida e enviada. Reunida para escutar, enviada para testemunhar, alimentada pelos sacramentos, serve no mundo como corpo de Cristo. Renovada pela graça de Deus, leva a graça a todas as pessoas. Harmoniosa com seus irmãos e suas irmãs, solidária com o próximo. Centrada na palavra de Deus, encarnada em boas obras. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à espera, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não nos deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus capítulo 10, versículos 23 até 25. A carta aos Hebreus tem datação entre 60 e 90 anos depois de Cristo. Seu contexto aponta para uma comunidade enfrentando pressão, possível perseguição e desânimo. É perceptível que existe a preocupação com a falta de comunhão e o abandono da fé em Jesus Cristo. Versículo 23 nós lemos: apeguemo-nos com firmeza e esperança a Deus. O versículo 24 aponta dizendo: consideremo-nos uns aos outros, a nossa comunidade de fé. O versículo 25 diz: não deixemos de nos reunir, referente ao culto e a perseverarmos a esse movimento. Essas três expressões externam o desejo, uma ordem, uma exortação de forma mais suave e indireta. O primeiro delas nos remete à confiança em Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Em latim existem três palavras que expressam a fé salvífica. A primeira delas, notitia, refere ao conhecimento intelectual, termos consciência do que cremos. A segunda, assensus, assentimento, concordância, aceitação, convicção pessoal. E a terceira, fidúcia, confiança em Deus e em suas promessas. É um convite de amor para confiarmos,
apegarmos com firmeza em Deus, pois Ele é fiel para cumprir a sua promessa de salvação, que não está fundamentada em esforço humano, mas na sua fidelidade. A segunda delas, cuidado mútuo. Consideremo-nos uns aos outros, a comunidade de fé. Mais do que pensar, é atentar, perceber cuidadosamente quem está ao nosso redor e expressar, provocar positivamente uns aos outros com o incentivo à prática do amor e as boas obras. Quem e quantas pessoas fazem parte dessa jornada contigo? Terceira e última, permanência na comunhão. O texto nos diz: não deixemos de nos reunir como igreja, fazendo referência explícita ao culto e a perseverarmos nesse movimento. Procuremos encorajar-nos uns aos outros com a viva e real esperança da salvação em Cristo, da qual testemunhamos através de palavras e ações, quando estamos reunidos e quando somos enviados pelo próprio Deus a fim de proclamar o seu reino. Deus, em sua graça, permite que nesse mundo uma comunidade cristã se reúna visivelmente em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. Essa é uma frase de Dietrich Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão. A palavra de Deus e os sacramentos, batismo e santa ceia, são meios de graça e sustento da fé da igreja visível, reunida em culto. Em culto, Deus te encontra com graça. Você encontra com irmãos e irmãs. O seu coração é moldado a amar o que Deus ama. Sua vida se alinha com a palavra viva do Evangelho. Quando confiamos a Deus, todas as coisas, quando confiamos a Ele e nele, quando cuidamos uns dos outros, quando perseveramos em nos reunir regularmente como um só corpo, desfrutamos da igreja reunida. E agora? Deus nos envia a testemunhar, a servir no mundo como corpo de Cristo, levar a graça a todas as pessoas, sermos solidários com o próximo, multiplicarmos vida através das boas obras. Te convido para nós orarmos. Senhor, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos lembra que nós não estamos sozinhos nessa jornada de fé. Obrigado pelo Teu agir, o agir do Teu Espírito Santo em nós, que nos confronta, que nos exorta. Ó Senhor, quantas vezes estamos solitários, isolados, por nós mesmos não queremos confiar em Ti, por nós mesmos não queremos cuidar uns dos outros, por nós mesmos ficamos sozinhos, isolados, não vivemos esse movimento belo e formoso que é ser igreja. Obrigado que o Senhor nos anima, nos exorta a seguirmos adiante, a sermos transformados pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, que essa palavra se multiplique em vida através das nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que nunca esqueçamos o privilégio de nos reunir no nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a nossa fé seja fortalecida, renovada e que nossa vida seja moldada nesse encontro que temos com esse Deus, com a comunidade reunida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana, um dia, um mês abençoado diante da presença, da vida em comunidade, da transformação da vida que Ele tem para cada um e cada uma de nós. Que Deus te abençoe.